E aí, pessoal, sou o Felipe Novaes, estou aqui abrindo a garagem mais uma vez para fazer a parte 2 do react do antropólogo Michel Alcoforado no podcast Sem Groselha. Eu não ia fazer esse react parte 2, né, porque eu achei que a primeira parte estava boa o bastante, em termos de tempo, pelo menos. É o primeiro react que eu faço, né, então eu nem sei se vocês gostaram tanto, algumas pessoas comentaram bem aí no YouTube, então estou fazendo uma parte 2 aqui, a pedido delas. Então eu vou largar o play aqui nesse react, no vídeo do Michel Alcoforado, pra gente continuar reagindo. Intencionalmente se faz de determinado comportamento para poder ganhar em cima de alguma coisa e não dar autoria pro outro, não pra gente pagar o outro por isso. Isso é relação de poder pautando no encontro cultural. Agora, não existe sociedade que não se apropriou culturalmente de alguém. É uma mistura plural. Eu brinco sempre que o hábito dos ingleses de tomar chá não veio da rainha da Inglaterra, veio da colonização dos indianos. Chegaram na Índia, os indianos tomavam chá, e aí algum dia os ingleses começaram a tomar chá, e estabeleceram que 5 da tarde é o horário de tomar chá. Mas, por exemplo... E isso é apropriação cultural? Eu tenho que chegar na Inglaterra e falar, a partir de hoje vocês não podem mais tomar chá, porque foram os indianos que inventaram a tomada de chá. Eu não posso, por exemplo, chegar mais em nenhum lugar do mundo e dizer, não usam kimonos, porque kimonos são coisas de não sei o quê. Eu sou contra isso, porque eu acho que uma cultura se inventa a partir da capacidade que ela tem de chupar coisas dos outros e recriar em cima das coisas que chupou. Mas então, por exemplo, eu posso me vestir do jeito que eu quiser com a roupa de qualquer etnia, religião, cultura ao redor do globo, isso não é considerado uma ofensa? Do meu ponto de vista, é óbvio, né, que as questões devem ser pensadas através da contextualização. Sim, mas isso é muito particular, tem gente, antropólogos amigos meus, a gente tem esse debate. Eu acho que não, se isso não tiver naqueles termos que eu te coloquei anteriormente. Olha, eu vou dizer que aqui eu concordo com ele. Eu, sinceramente, eu tenho... Pra falar a verdade, eu acho que eu tenho até que pensar um pouco mais sobre esse assunto de apropriação cultural. Não é um assunto assim que eu tô o tempo todo pensando sobre. Mas sempre que eu vejo esse assunto aparecendo, é de maneira muito caricata. E eu sempre acho meio absurdo, eu vou confessar aqui pra vocês. E são exemplos que caem exatamente nisso que o próprio Michel Alcoforado tá dizendo aí que discorda, né? Que é, por exemplo, você chegar lá pro inglês que tá tomando chá e falar que aquilo dali é apropriação cultural porque surgiu na Índia. Mas se você for estudar o mecanismo sob o qual as culturas têm origem, nenhuma cultura surge no vácuo. As culturas surgem como o Michel fala, elas surgem chupando coisas umas das outras. Então você chupa aquilo e cospe de uma outra maneira. É isso, é basicamente como funciona a criatividade, né? Aplicada a qualquer contexto. Criação de culturas, criação de hábitos, criação de música, criação de, sei lá, de qualquer coisa. Ninguém cria nada do vácuo. Você se apropria de elementos que já existem e aí você recombina eles de uma maneira original. Então, é isso que o surgimento das culturas se dá da mesma maneira. Então eu acho meio doido assim, esse negócio de apropriação cultural, sabe? Eu não consigo... eu não consigo pensar num exemplo, como ele falou aí, né, que tem alguns antropólogos que acreditam nesse conceito de apropriação cultural e encontram contextos em que você pode de fato dizer que aquilo foi uma apropriação cultural. Ele mesmo tá parecendo que não gosta muito desse conceito. Eu vou confessar que, assim, eu não gosto e eu não consigo pensar em nenhum exemplo que realmente se encaixa tecnicamente no que é apropriação cultural, de forma que não caia nesses exemplos anteriores que eu dei, que é o exemplo de mero funcionamento, de mero conjunto de engrenagens por trás do que a gente chama de surgimento de uma cultura ou criatividade, que é nada mais nada menos do que pegar elementos que já existem, peças de um maquinário cultural ou de ideias que já existem e recombinar a sua própria maneira, adicionando ou não elementos novos que vêm de outros tipos de maquinário. Então, assim, eu concordo com ele no que ele está dizendo. Acho que essa ideia de tentar buscar pureza dentro da cultura e dentro da biologia nunca deu certo ao longo da história. O que você quer buscar pureza dentro da biologia? Né? Quando a gente pensa no nazismo, as pessoas ficaram achando que tinha um determinado gente, que tinha os melhores genes, e tinha os melhores traços culturais, e por conta disso eles podiam dominar o mundo e exterminar os outros que não se enquadravam. Sim. Quando a gente pensa no racismo, eu tenho um tipo de gente que acredita que é infinitamente mais puro do que os outros, e por conta disso pode assumir cargos de poder e oprimir os outros. Então isso é ruim. Toda vez que a gente aposta muito em pureza, a gente cai em lugares ruins. Por quê? Porque o humano é do contato. E esse contato, quando ele não é roubo, quando ele traz criatividade, ele é bom. Então esse tema da apropriação cultural, acho que tem um lado bom e um lado ruim, mas ele é bom pra pensar, eu gosto da discussão. Tu acredita, por exemplo, na política de cotas como algo benéfico? Total. Eu acho que a política de cotas é a única resposta que a sociedade brasileira pode dar pra esse problema
central na invenção do que é o Brasil, que foi a escravidão de mais de 400 anos. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com um convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O universo cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o O que eu quero dizer com isso? Independente dos seus traços fenotípicos, se você tem algum traço, ascendente, né? Alguém que nasceu antes de você, negro, automaticamente negro você é. Não é à toa que na certidão de nascimento nos Estados Unidos, há um negócio que o movimento negro e a sociedade americana de uma forma geral chama do black box. Que você tem que atestar, na hora que o fulano nasceu, se ele é negro ou não. E o black box tá atrelado a essa linha, ou essa linhagem biológica que determinou que alguém, apesar dos seus traços fenotípicos, tem um aspecto, veio de alguma etnia ou alguma sociedade africana e por aí vai, pela escravidão, é negro, né? Quando a gente olha pro racismo brasileiro, ele é muito mais complexo, muito mais ardiloso. Porque aqui o racismo ele não é genotípico, ele é fenotípico. O que vai determinar uma trajetória ou outra, em termos de acesso, de oportunidades ou privilégios, é a cara que você tem. Então, a todo momento, pra gente avaliar junto com outros fatores, é óbvio que isso é recontextualizado a todo momento, eu tô preocupado com o teu tom da pele, com o tamanho do seu nariz, com a textura do seu cabelo, com o volume dos seus lábios, pra poder... Tá, em relação... Bom, esse daqui também não é um assunto sobre o qual eu sou expert, mas eu acho que ele tem razão aqui até onde eu sei. Assim, ele provavelmente sabe disso melhor do que eu, inclusive. Mas até onde eu entendo, eu concordo com ele, né? Não tem nenhuma divergência. Realmente, a forma como o racismo se dá no Brasil e nos Estados Unidos é diferente. E são exatamente essas diferenças que ele está falando. Aqui no Brasil você vê uma espécie de racismo muito mais atrelado à aparência, e nos Estados Unidos você vê um racismo muito mais atrelado à ascendência, né? Então, mesmo que você tenha a pele branca, se você tem ancestrais negros, você é considerado negro lá. Aqui no Brasil não. Aqui não é muito bem assim. Isso pode ter razões históricas, né? E um desses elementos históricos que explica esse racismo diferente é o fato de que o Brasil tem mais miscigenação do que os Estados Unidos. Então, talvez, né? Isso é um grande talvez aqui. Não estou querendo colocar autoridade no que eu estou falando, mas é só uma especulação que eu estou fazendo vendo esse vídeo de maneira solta. Pode ser que o fato de ter tanta mistura no Brasil faça com que ocorra uma pressão maior sobre a pele e não sobre a ascendência, sei lá. Tipo... Como todas as famílias são muito misturadas, a rigor, a gente não poderia ser... quer dizer, a gente não, né? A rigor, o racismo ele não pode se dar por ascendência porque todas as famílias são misturadas. Então como é que tu vai discriminar a família do outro cara se a tua também é misturada, entendeu? Tipo isso que eu quero dizer. Então acaba que o racismo ele recai mais sobre pistas autoevidentes, que no caso é a aparência. Mas é só uma grande especulação, eu não sei a validade disso que eu tô falando aqui, tá? É só uma especulação que eu tô fazendo solta durante o React. Definir quem você é. Então aqui, né, as comissões de avaliação de entrada nas universidades, elas levam em consideração, obviamente, a cara da pessoa. São os aspectos biológicos. Que são os aspectos... Ah, claro. Um fato aqui interessante, já que ele tocou no tema heteroidentificação, né? Que é essa coisa de você ter uma banca dizendo se aquela pessoa... se ela é negra ou não, baseado na aparência dela. Ao mesmo tempo em que a gente, se eu tiver correto, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem, culturalmente no Brasil, um racismo ligado à aparência, por causa da dificuldade de estabelecer ancestralidades, entre aspas, puras, você tem um outro problema, que é, o Brasil é tão miscigenado, o brasileiro, né, médio, ele é tão miscigenado que, cara, muitas das vezes você não consegue dizer se aquela pessoa é negra ou branca, por exemplo. Ou indígena, branca. Por quê? Porque ela tem elementos dos dois grupos étnicos. Então como é que tu vai dizer se ele é um ou outro? Ele é uma mistura. E aí acaba que, você pega uma pessoa que assim, ela é muito meio termo. Ela tem uma cor misturada, ela tem traços faciais bem misturados entre, por exemplo, negros e brancos. Entre, sei lá, digamos, pessoa é filha de português e a família da mãe é de negros. Você vai ter uma pessoa muito misturada ali. Com características muito misturadas. Como ela é misturada, você vai classificá-la como o quê? Negra ou branca? Cara, eu não sei. Aí tem toda uma discussão sobre isso, mas o que eu quero colocar aqui esse critério, ele, ultimamente, até onde eu entendo, ele se dá de maneira exclusivamente política. Não é um critério objetivo, assim. Convencionou-se que pessoas miscigenadas, você não vai dizer que elas são brancas, que elas são negras. Ok, mas assim, se a pessoa é misturada com branco, ela não é exatamente negra, entendeu? Então acaba que isso é uma espécie de arredondamento matemático dos diferentes matizes de pele que se dá por elementos mais políticos do que objetivos.
É como se o aluno tivesse tirado 9,5 na prova, e aí você decide arredondar para 10 e não para 9. Tipo isso. Tá, mas o que vai determinar que você arredonda para cima e não para baixo? Entendeu? É tipo um negócio meio assim. Fenotípicos, né? Então eu avaliar você e achar que você tem cara de preto. Por isso você... Mas sabe um negócio que eu sempre gosto de falar? E aí a gente fala do ponto de vista de um homem negro. O que causa muito problema na heteroidentificação. E eu tô falando isso daqui, assim, porque eu já vi a galera que trabalha com isso falando que tem muito problema, e já vi também notícias mostrando que tem problema com isso. Por quê? Se você pega um caso de miscigenação... de miscigenação bastante miscigenada... você vai ter essa dificuldade, né, que eu acabei de mencionar, de dizer essa pessoa é branca ou é negra. Então você tem um caso que é difícil de classificar. Você vai ter uma banca, digamos, com 2 pessoas. Uma pessoa vai achar que aquela pessoa é negra, a outra vai achar que não é. E aí? Como é que você estabelece critérios para dizer quem tá certo e quem tá errado? Então, assim, esse é um problema que eu acho que que toda a população suficientemente miscigenada acaba passando. Porque você tem grupos misturados. E aí uma pessoa vai achar que a mistura tá mais pra cá, a outra vai achar que a mistura tá mais pra lá. E aí, como é que você determina? Que sempre foi um homem negro de classe média alta. Você se considera negro? Eu me considero não, eu sou. Porque sabe quem decide? Quem? Quem decide é o segurança da loja americana. Porque quando eu entro lá, você passa e ninguém anda atrás de você. E se eu entrar, ele passa e ele anda atrás de mim. Mas então, o fato de sofrer preconceito é o que te define como negro ou não? É isso que define o racismo. Não, porque sim. foi assim que os brancos inventaram o racismo. Eles inventaram o racismo, não foram os pretos que inventaram o racismo, nem a cor da minha pele que inventou o racismo. Foram os brancos que algum dia acordaram e disseram, olha, tem 2 tipos de gente no mundo. Tem gente que é boa, que é inteligente, que merece emprego, que merece morar no bairro chique. E esses são brancos, olha a cara deles. E tem outros que a gente não vai dar oportunidade nenhuma. Então foi assim que se inventou o racismo. Foi assim que os brancos inventaram o racismo. Mas, por exemplo, tu conseguiria cota em uma universidade com o teu fenótipo? Tipo, isso é algo que... Óbvio. Eu não sei, não entendo. Óbvio, até porque meu pai é branco, mas minha mãe é negra. Óbvio. E o segurança da loja americana sabe muito bem. A moça da classe executiva, onde eu viajo, me pergunta na hora que eu entro na fila se eu tô na fila certo. O moço do restaurante chique me pergunta bem se eu tô entrando no restaurante certo. O segurança aqui do prédio, antes de olhar pra minha cara e achar que eu posso entrar e vir gravar o podcast com você, ele fica em dúvida se eu sou mesmo convidado do teu podcast. Coisa que ele não faz com você. Então não tem a menor dúvida. Agora sabe por que rola essa dúvida se eu sou negro ou não? Porque eu tenho dinheiro. E aí, mais uma vez, a coisa do racismo se impondo. Acho que a minha fala foi preconceituosa? Não, acho que a sua fala foi brasileira. Mas é porque tu não tem... Como é que eu acho que existem tonalidades de pele mais fáceis de determinar se a pessoa é negra. Por exemplo, o meu pai, ele é em tom de pele muito mais negro que você. E... Eu não entendo qual que é o critério para ser delimitado. Eu não entendo exatamente. Eu acho que é uma questão, às vezes, que existe uma zona cinza pra... E por isso que é difícil pra caramba. Tu é gênio. Sim, é complexo. Não, e é por isso que é difícil pra caramba. E por isso que o racismo no Brasil ele é tão ardiloso. Porque é na zona cinza que as coisas se dão. Porque, obviamente, quando alguém diz pra mim, na fila da classe executiva, que o senhor tá na fila certa? Aqui é a classe executiva. O senhor tem certeza que aqui é a sua fila? O que tá acontecendo é algo muito mais complexo do que nos Estados Unidos ou no apartheid sul-americano, onde dizia-se claramente você não pode entrar aqui. Tipo, proibido. Proibido, Mas isso eu acredito que exista um racismo num nível até mesmo inconsciente, de certa forma. Óbvio, porque é da cultura. Cultura é inconsciente. Mas a gente pode transformar a cultura, porque tudo que a gente inventa é cultura inventado, a gente pode desinventar. Então por isso que o movimento social é importantíssimo, por isso que as cotas são fundamentais para a invenção de uma classe média negra, ao ponto de que eu vá jantar no Fazano e vejam outros negros, e o garçom sirva outros negros, e o segurança veja outros negros entrando ali, e as pessoas que fazem parte daquele ambiente vejam outros negros, ao ponto de elas acharem que é normal, e que elas precisam de mais negros em espaços como esse. Isso é cultura, a gente vai reinventando ela a todo momento. Tu não acha, por exemplo, que seria mais eficiente ter cotas no primário? Assim, porque eu vejo que um problema das cotas seria tu tá inserindo indivíduos negros, e aí eu não tô nem... eu não tô nem falando da questão do jeito que ele vai estar na dinâmica do mercado de trabalho por acesso à oportunidade, mas eu vejo que um dos problemas é, por exemplo, eu estudei numa escola particular, né? Numa escola particular, cara, a minha turma, tipo, tinha um negro, sabe? É uma coisa mais rara. Então eu entendo que talvez seria mais eficiente trazer essas cotas pra uma base, pra que as pessoas crescessem convivendo, assim. Até engraçado quando tu vê, às vezes, 2 crianças, né? Uma, sei lá, branca, albina, e a outra negra, e às vezes tu perguntar quem aqui é mais parecido contigo, e as crianças, elas não veem tanto essas diferenças, né? Então eu penso, às vezes, será que não seria mais eficiente fazer as cotas também mais cedo, né? Uma inserção mais cedo pra essa normalização ali pra... Tem 2 aspectos importantes na sua pergunta. A primeira delas é que, tudo bem, mas na medida em que eu digo que eu vou precisar que alguém enfrente maternal, primeiro ano, ensino médio, ensino fundamental, faculdade, pra poder gerar transformação, eu tô brecando vidas de terem acesso às coisas que a sociedade brasileira entendeu como coisas fundamentais pra vida moderna. Eu não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo pra alguém, olha, eu vou começar a treinar seu filho, que nasceu agora, em 2025, pra ele em 2050 entrar na faculdade sem precisar de cota, eu tô brecando a trajetória de alguém que já esperou desde 1888 pra ter acesso àquilo que a sociedade brasileira tem tido que ter entregue lá.
Então a vida, infelizmente, a gente só vem aqui uma vez, do ponto de vista da biologia, sobretudo, né? A gente não ressuscita. Quero viver melhor agora. Então não posso dizer para um indivíduo que, olha, vamos esperar mais um pouquinho que a sociedade vai ficar boa daqui a 50 anos. Não, até porque esse discurso foi vendido desde 150 anos atrás e nada mudou. Então, agora tem o segundo aspecto que eu acho importante. Esse argumento faz muito sentido se a gente não tivesse acesso depois às estatísticas. Eu não sei se ele... Eu não sei se eu entendi o que ele tá falando aqui. Vou confessar que eu não sei se eu entendi, mas... Acho que ele tá falando que a gente não pode esperar a nova geração para ter cotas lá no início, né, do colégio, porque você impediria as pessoas que hoje, agora, estão mais velhas e estão precisando de cota agora. Aí seria negar esse direito a essas pessoas que estão mais velhas agora. Não sei se foi isso que ele quis dizer. Se foi isso... não sei se eu tenho opinião sobre isso, não. Dos cotistas nas universidades brasileiras, depois de mais de 10 anos de implementação de cotas por aqui. Os cotistas têm notas melhores do que os não cotistas nas universidades, apesar de terem, às vezes, uma base que não é a base da escola primária maravilhosa que você teve, eu tive também. Olha, em relação a isso que ele tá falando aqui, eu não sei se é verdade, tá? Como é um podcast e é uma comunicação oral, eu não sei qual recorte que ele tá fazendo, qual recorte que ele fez mentalmente para falar isso. Mas eu, inclusive, eu escrevi um texto sobre um artigo recente que saiu sobre desempenho de cotistas eu acho que foi na UFMG, eu não lembro agora. Agora eu realmente não lembro dos detalhes, mas tem um artigo que saiu. Eu acho que é um pré-print, na verdade, então é um artigo não publicado, mas é um artigo que tem lá as análises todas públicas para os leitores entenderem o que os autores fizeram. Eles analisaram... Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas basicamente eles analisaram o desempenho de cotistas e não cotistas em diferentes áreas acadêmicas. Áreas mais biológicas, matemáticas e humanas, se não me engano. Olha, e aí assim, o resultado mostrou que... Claro, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui porque eu não estou lembrando de cabeça agora. Mas assim, o grosso do resultado era que o desempenho dos cotistas não era maior. Eu acho que era indistinguível do desempenho dos não cotistas em cursos de humanas. Agora, existe um gap muito grande em cursos de exatas. E aí, qual foi a reflexão que os autores do artigo fizeram, tá? Você pode discordar ou não, né? Eu tô só reportando o que os autores falaram. O que eles falaram é que, claramente, e aí nisso eu concordo, claramente existe um gap... como é que se fala? Um gap de desempenho, um gap de necessidade de desempenho, e esse termo que eu estou usando aqui é meu, entre essas áreas. Então, por exemplo, grosso modo falando, o que eles querem dizer nas áreas de matemática, física, química, ou você sabe ou você não sabe. Se você não souber, você tira nota baixa, reprovado, ponto, acabou. Em humanas, por outro lado, você consegue muito bem tirar notas muito boas sem estudar porcaria nenhuma. Por quê? Porque é muito mais fácil, pela natureza do conhecimento que está sendo abordado ali, é mais fácil você enrolar na prova, mandar um somebody love e se dar bem. Então as notas podem ser mais altas sem que essa nota alta corresponda diretamente a uma qualidade de desempenho. Por exemplo, estudo, o quanto o aluno de fato ele se dedica a horas de estudo, esse tipo de coisa. Então o que eles discutem nesse artigo é isso, e pelo que eles falaram na discussão, esse tende a ser o padrão de desempenho de alunos cotistas e não cotistas por área, tá? Então, em relação às cotas, o que isso pode estar querendo dizer? Isso pode estar querendo dizer que os alunos cotistas eles têm um desempenho indistinguível, ou talvez até melhor do que os alunos os alunos cotistas têm um desempenho igual ou maior do que os alunos não cotistas em áreas de humanas, simplesmente porque é mais fácil de você se dar bem ali sem estudar e sem que diferenças de desempenho, seja lá por qual motivo elas sejam causadas, de fato estejam interferindo no processo. Em matemática, não. Se você não for bom em matemática, você não passa porque você tira nota baixa. Se você não estudar, você não vai ter conhecimento suficiente, não vai passar também. Em humanas você consegue passar muito bem sem essas coisas. E olha que eu sou professor de psicologia, eu sei como é que é. Eu sei que na sala de aula tem vários alunos que não estudam, que não leem, e eles não tiram notas muito mais baixas do que os alunos que são claramente muito mais dedicados. Então, eu acho que é disso que ele está falando aqui.
Quer dizer, eu acho que é disso que o Michel Alcoforado, não, é disso que esse artigo que eu tô citando fala. E é isso que o Michel Alcoforado, na minha opinião, ele não diz. Ou talvez ele vai dizer isso daqui a pouco e eu ainda não passei por essa parte do vídeo. Vamos continuar vendo. Os cotistas, eles conseguem performar dentro da universidade com uma qualidade infinitamente maior que os alunos não cotistas têm. Então, o fato de eu botar gente que não teve esse preparo maravilhoso do primário não impacta em nada, mas eu mudo a sociedade no hoje. E eu posso dar alguns exemplos. Eu fui o único negro da escola privada que estudei. Mas hoje, quando eu vou a um restaurante em bairros classe média alta aqui de São Paulo, eu já vejo outros negros. E sabe por que eu vejo outros negros? Porque a USP, a UFRJ, a UFSC inventou curso de medicina para negro a partir da cota. Então, a transformação da sociedade brasileira, o debate sobre diversidade em ambiente de trabalho, novela, convenções, e a transformação que a gente viu hoje é fruto da política de cotas. Não dá, as pessoas têm que ter vergonha de fazer qualquer coisa que não tenha um negro. Sabe por quê? A desculpa clássica de que eu não tenho gente com formação não faz sentido mais. Porque se eu tenho 10 anos de política de cotas nas principais universidades brasileiras, eu já tenho muito médico formado. Mas tu acredita, por exemplo, nas cotas também no mercado de trabalho, não só nas universidades? Por exemplo, tu acredita que uma parcela do emprego X tenha que ser também para pessoas negras ou alguma das outras minorias? Mas tem dois aspectos aí também, de novo, dois. Um é que diversidade dá dinheiro. E burguês, dono da firma, gosta de dinheiro. Então tem vários estudos no mundo afora dizendo, olha, quanto mais diverso for a sua empresa, mais lucrativa ela será. Quando comparam empresas com diversidade e empresas sem diversidade, as diversas são mais lucrativas. Agora, tem um outro aspecto decisivo aí, né? É que quando você tem uma empresa que não tem minimamente 50% de pessoas pretas ou pardas, você está sendo racista. Por quê? Porque há uma coisa que a Cida Bento chama de racismo institucional. Rapaz, aí o cara aumentou a aposta, hein? Vamos ver como é que o host vai se sair. Que é esse racismo estatístico. Porque se a sociedade brasileira ela tem mais de 50% de pessoas pretas e pardas, você tem uma empresa que está no Brasil. E se a sua empresa está no Brasil, ela precisa minimamente estar de acordo ou estar imersa dentro da sociedade brasileira. Então, se a sua empresa... Cara, assim, a princípio o que ele tá falando não é um grande absurdo, tá? Eu não vou mandar essa cartada de que, meu Deus do céu, olha só o que ele tá falando. Eu acho que o que ele tá falando daqui é um raciocínio intuitivo. Só que eu acho que, na realidade, nem sempre o que ele tá falando pode ser verdade. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com raça, até porque eu não entendo tão bem de como que funciona essa distribuição de pessoas de raças diferentes em funções de profissões. Como eu estudei mais diferenças sexuais, eu entendo melhor desse assunto. Então, assim, eu acho que no Brasil existem mais mulheres do que homens, tá? Um pouco mais, mas existe. Eu não lembro quanto que é essa diferença, mas eu acho que é. Eu poderia dizer assim, isso significa que numa empresa como, sei lá, Google, vamos fingir que tem uma filial do Google em algum lugar do Brasil, eu nem sei se tem. Então isso significa que no Google, a parte lá de engenharia de software, sei lá, se essa área da empresa não reproduzir de maneira idêntica ou muito próxima a distribuição de homens e mulheres da sociedade em geral, então é sinal de que o Google é racista. Cara, eu não posso fazer essa alegação assim tão gratuitamente, porque eu tenho que levar em conta os critérios que fazem... Eu tenho que levar em conta os critérios que explicam a entrada de pessoas no Google. Olha, e esse critério não é a quantidade de pessoas em cada tipo de grupo sociodemográfico no Brasil. Eu tenho que levar em conta alguns fatores não muito evidentes, como, por exemplo, o interesse por aquela área. Pode ser que, e de fato esse é um caso em que isso acontece, pode ser que, por exemplo, eu esteja falando de uma área em que homens têm mais interesse do que mulheres. Então eu vou, mesmo homens sendo minorias na população, comparando com mulheres, é minoria no sentido quantitativo que eu estou falando, mesmo homens sendo minorias, eles vão estar em maioria em engenharia de software na Google. Agora, imagina que a gente está falando, por outro lado, de uma sociedade que tem mais homem do que mulher. Não é esperado, simplesmente, que tenham mais homens como professores de jardim de infância do que mulheres. Por quê? Porque mulheres têm muito mais interesse em ocupar essas vagas do que homens. Então é esperado que tenha mais mulheres. Se tiver menos homem, eu não posso falar assim, não, isso daí é porque tá rolando algum preconceito contra homem, porque, tem mais homem na sociedade, como é que tem menos homem como professor de jardim de infância? Um fator que explica muito menor esse gap, né, essa diferença, é a diferença de interesse. Então, assim, eu não posso tão gratuitamente chegar e falar, não, se tiver menos do grupo tal, que é predominante populacionalmente, se tiver menos desse grupo em tal vaga, em tal empresa, é racismo. Cara, assim, muitos outros critérios têm que ser satisfeitos para eu fazer essa conclusão.
Eu sei que vai ter alguma... eu sei que vai ter algum dodói aí nos comentários que vai chegar falando, o Felipe tá dizendo que não existe racismo. Eu não tô dizendo isso e, assim, eu não tô nem abordando essa questão. É óbvio que racismo existe, eu não tô dizendo que não existe. E a minha questão aqui nessa minha reação não é essa discussão. A minha discussão é, até que ponto a gente pode dizer que a quantidade de homens e mulheres ou de negros e brancos numa determinada vaga é claramente explicada por racismo. Não é muito fácil fazer essa análise, tá? Agora, é o que eu tô falando. Eu não conheço tão bem os dados sobre diferença de raça. Eu só tô dizendo que ele parece estar fazendo essa análise muito rápida. Ele parece estar tirando essa conclusão aqui, tá fazendo essa dedução muito rápido. Empresa não tem esse percentual de pretos ou pardos, ou não tá batalhando pra ter, né? Não tá batalhando pra ter, me preocupa mais do que ter, tá? Você tem uma empresa marcada por um racismo institucional. Cara, eu discordo completamente. Eu acho uma fala, inclusive, extremamente ofensiva, né? Porque tu tá botando inúmeras empresas no balaio do racismo. Opa! Mas a sociedade brasileira tá, eu e você também. Tá. Eu e você também. Eu não me considero racista, mas talvez a nível... Talvez... não sei. Mas aqui a questão é que quando tu... Assim, eu realmente... Tem 2 pontos aqui. Eu concordo com o Michel Alcoforado em que se você vive numa sociedade em que determinados comportamentos racistas, assim, claramente racistas. Por exemplo, imagina que eu chamei algum negro de macaco, por exemplo. Isso daí claramente é racismo, certo? Mas eu vivo numa sociedade que naturaliza isso, eu vou estar sendo racista sem saber que tô. Sem achar que tô sendo. Então, em relação a isso daí, eu concordo com o Michel Alcoforado. O meu problema é esse princípio, segundo o qual você pode estar sendo racista sem saber, ou sem achar que está sendo, sem concordar que está sendo, como se você tivesse naturalizado certas formas de ofensa. Eu acho que esse princípio argumentativo é exagerado. Ele é usado de maneira exagerada para que coisas que, assim, caraca, isso é racismo sério? Por exemplo, a palavra denegrir etimologicamente, ela não está relacionado à cor da pele negra. Ela está relacionado, pelo que eu lembro, ao contraste entre luz e sombra. Então, denegrir é como se você estivesse tornando sombria a reputação de alguém, né? Isso, assim, vários grupos hoje no Brasil dizem que essa palavra ela é racista. Cara, não é racista. Aí fala assim, não, mas olha só, o racismo ele não precisa estar ligado à etimologia real da palavra que não tem a ver com pele, com cor de pele negra. Mas ainda assim essa palavra é usada de maneira racista e isso ofende os grupos. Olha, se isso fosse verdade eu aceitaria essa explicação porque faz sentido, mas, sério, eu nunca vi, nem eu mesmo vendo assim na sociedade, e nem nunca vi nenhuma evidência de que as pessoas usam a palavra denegrir de forma racista para ofender pessoas. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo, só para dar um exemplo do que eu tô chamando de exagero dessa tese que, a princípio, eu até acho que o Michel Alcoforado tem razão no que ele falou. Mas também acho que facilmente ela excede um pouco a linha argumentativa e o pessoal começa a aplicar em cenários que eu acho que já não tem nada a ver. Faz uma empresa, o direcionamento que tu tem por causa da dinâmica capitalista é tu orientar ela a resultados. E orientar ela a resultados... Mas aí você tá dizendo que preto não dá resultado? Não, eu tô dizendo que eu oriento a minha empresa a resultados. Então preto dá resultado. Eu não ligo se o cara é azul, roxo, amarelo, mas se você não tá ligando, você tá ligando. Esse é que é o problema. Por quê? Se a gente tá achando que eu posso ter uma empresa só de homens brancos, eu tô ligando, porque na não escolha tem uma escolha. É muito bonito a gente achar que na sociedade tem neutro. Não existe escolha. Mas existe uma posição neutra. Então, eu, por ter uma empresa e eu orientar as minhas vagas para as pessoas que atendem melhor as necessidades da minha empresa para me entregar o melhor resultado, eu tô sendo racista se não tiver nenhum negro. Não, você tá sendo racista se não tiver nenhum negro, você tá sendo machista se não tiver nenhuma mulher, porque você tá assumindo que não tem no mercado nenhum negro ou nenhuma mulher que possa fazer parte do vale encantado dos melhores funcionários do mundo para atender suas necessidades. Mas eu não tô assumindo isso, né? Eu tô... Opa, não tá assumindo. O inconsciente é maravilhoso. Não tá assumindo, mas tá assumindo, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma vaga para vendedores, né? Então eu vou lá, ampla divulgação, né, dessa vaga, várias pessoas se candidatam, pessoas negras, brancas, indígenas, mulheres, pessoas de todas as... O Michel Alcoforado falou, o inconsciente é maravilhoso, né, não tá assumindo, mas tá assumindo. Eu não sei que invertida psicanalítica foi essa que ele fez, mas é muito curioso como que a psicanálise é sempre utilizada nesses momentos para
dar invertidas argumentativas, né? Tipo, eu quero que você esteja dizendo uma coisa que você de fato não disse. Aí eu pego e dou uma invertida psicanalítica pra dizer assim, e tá vendo? Você realmente tá dizendo uma coisa que você tá dizendo que não está dizendo. Enfim, eu não gosto muito dessa estratégia não, mas bora prosseguir. As categorias, né? E daí eu faço um teste e avalio o desempenho dessas pessoas. E a pessoa que melhor performou é negra. Opa, beleza, eu contrato. A pessoa que melhor desempenhou é branca. Opa, beleza, eu É o contrato. problema que você não contrata. Tem uma coisa, aí os dados estatísticos mostram isso. Você não contrata, porque a Cida Bento, de novo aqui pra ser citada, ela diz que o racismo... Cara, assim, sempre tentando levar em conta a caridade interpretativa aqui, né? Eu acho que eu entendo o que o Michel Alcoforado tá dizendo e entendo o que o... Porra, foi mal aí, mano. Eu sempre esqueço o teu nome. O que o host do Sem Groselha aqui, aliás, eu acho que ele faz entrevistas bem legais aqui. Eu acho que eu entendo o que eles dois estão dizendo. O que o host do Sem Groselha tá dizendo é que se eu tenho uma empresa que ela é orientada a contratar pessoas que demonstram ter maior aptidão para aquela determinada vaga, o cara da empresa ele não tá preocupado se aquela pessoa é branca, negra, oriental, sei lá o que, homem, mulher. Ele tá preocupado com o resultado que aquela pessoa traz. Então, assim, o que ele tá dizendo em outras palavras é, porra, se no final das contas mais pessoas brancas trouxerem resultado, cara, então assim, eu vou ter uma distribuição de funcionários assimétrica na minha empresa com mais brancos, mas não é porque eu tenho uma preferência por brancos, é porque o desempenho dos caras aqui que apareceram concorrendo à vaga, assim, sei lá, por uma questão estatisticamente aleatória, a maioria deles é branco. Claro, eu poderia dar esse exemplo contrário também, faz de conta que tem mais negros nessa empresa do que brancos. Não é sinal de que o cara tá privilegiando a contratação de negros, é sinal de que, cara, sei lá, por uma contingência estatística, a maior parte dos candidatos que apareceram com mérito pra assumir essa vaga são negros, e aí vai ter mais negro, não é porque o cara prefere negros. Então eu acho que ele tá focando nessa parte. O Michel Alcoforado, ele tá indo... se eu entendi bem, ele tá propondo que se você tem uma empresa com essa simetria entre brancos e negros, é sinal de que em algum lugar do processo existe algum tipo de racismo privilegiando pessoas de determinada raça. Então, eu não acho que ele identificou muito bem assim, o mecanismo, o elemento, em qual parte da cadeia de tomada de decisão está acontecendo esse racismo. Ele não é muito específico. Até porque ele provavelmente vai falar de racismo estrutural, e o racismo estrutural ele não é muito específico, né? Tipo assim, não, existe um negócio meio racista que faz com que produza-se resultados racistas na sociedade, mas não se diz exatamente aonde está. É um tipo de explicação que parece muito o Morpheus, quando ele está explicando pro Neo em Matrix o que é Matrix. Aí o Morpheus fala assim: é muito difícil explicar o que é a Matrix. A Matrix está no ar que você respira, está no café da manhã que você come quando acorda, está no seu trabalho quando você senta na mesa para responder 1000 e-mails. Aí ele vai falando umas coisas assim. Eu acho que é meio isso, esse negócio de racismo estrutural. É um negócio meio diluído, de maneira que você não consegue emitir teses muito específicas sobre o que é, onde se encontra, por que acontece e tal. Tem alguma coisa chamada de viés inconsciente. E ele está orientado por uma coisa que é clássica na sociedade brasileira, que se chama Pacto Narcísico da Branquitude. O que é o Pacto Narcísico da Branquitude? A gente, em geral, quando pertence a uma determinada classe social, ou está num ambiente específico de poder, a gente gosta de contratar gente parecido com a gente. Porque fica mais fácil, né? Ou você acha que é melhor, ou você entende que eles são mais competentes. E esse Pacto Narcísico da Branquitude, ele é silencioso. Eu não queria que você, de maneira alguma, achasse que alguém acorda de manhã numa empresa em Santa Catarina e fala assim: não vou contratar nenhum preto. Eu tenho certeza que isso não existe, tá? E se existir, precisa ser preso, né? De maneira geral, gente com bom senso não faz isso. Pô, concordo. Se existe um cara que fala isso, tipo, olha, aqui eu não contrato o homem. Homem, aqui, sei lá, qualquer grupo. Aqui eu não contrato tal grupo. Essa pessoa tem problemas, ela tem que rever a posição dela. Mas o fato de não escolher, ou o fato de não ter clareza sobre os viés inconscientes da tomada de decisão, e aí a economia comportamental tem um papel importante, né? Faz com que a gente reproduza. Cara, eu acho muito engraçado. Nossa, eu acho muito engraçado isso, porque ele começa o programa, né? Vocês vão ver na parte 1 do meu react que eu falo sobre isso. Logo no começo da entrevista ele diz que não acredita muito, que não gosta muito de economia comportamental porque generaliza resultados. Mas aí agora ele tá invocando a economia comportamental pra falar que ele tá certo. Aí eu fico assim... Tá, mas então o que isso significa no final das contas é que
a economia comportamental ela só tem razão quando ela vai na direção que você quer que vá. Se ela contradisser as suas expectativas, os seus valores, aí não, aí tem alguma coisa errada com essa área, né? Alguns acordos que foram dados que precisam ser transformados. Quando eu parto do pressuposto que eu só vou ter uma empresa dos melhores e eu só contrato gente com a mesma cara, eu tô sendo sim racista, machista, porque eu não tô partindo do pressuposto que na minha empresa, né, pode ter gente competente que não seja parecido só comigo. A vaga é um negócio interessantíssimo, né? Porque é assim desde sempre, nunca houve, o racismo brasileiro é isso. Nunca houve por aqui nenhuma vaga que dissesse não contratamos pretos. Mas os pretos não são contratados. Acaso o exemplo maravilhoso foi a revolução e o barulho que gerou quando a Magazine Luiza decidiu inventar um programa de trainee pra preto. Olha que loucura a sociedade brasileira. Outro dia eu tava vendo a Luiza Trajano dando uma entrevista no podcast da Sueli Carneiro, da Neca Setúbal, e ela dizendo que ela nunca foi tão atacada na vida dela quanto na vez que o Magazine Luiza, empresa do baluarte do capitalismo, varejista, com capital na bolsa, decidiu abrir um programa de trainee somente para negros. E aí os capitalistas que estão defendendo o teu direito de escolher quem eu quero contratar, se revoltaram e foram lá fazer pressão. O que era aquilo que ela estava fazendo? Sabe por que ela tomou essa decisão? Porque ela olhou estatisticamente pro próprio corpo de trabalho dela e ela percebeu que ela não conseguia ter uma liderança negra na empresa dela. E aí ela fez um trainee só para negro, para resolver um problema do negócio dela. Mas tu não acredita, por exemplo, é que eu penso assim, né? Quando eu vou, por exemplo, viajar de avião, né? Eu não me importo se o piloto é negro, japonês, amarelo, branco, roxo, azul. Eu quero que o avião voe certo e que ele não caia. Eu quero que a pessoa mais qualificada esteja ali. E eu prefiro, né, por preferência como cliente, que o critério que a empresa usou para determinar quem vai ser o piloto seja quem é o melhor piloto e a pessoa mais capacitada. Eu não me importo com a cor da pessoa. Quando você não se importa, você tá se importando. Por quê? Já expliquei. Mas ser racista não é justamente se importar com a cor? Então, se eu não me importo só que você, esse é que é o grande problema do racismo brasileiro. A gente sempre acha que o vizinho da gente é que é o racista. Tem dados estatísticos desde os anos 90, publicados pela Folha de São Paulo, mostrando que o Brasil tinha uma coisa louca, que era o seguinte: quando perguntava pros brasileiros se o Brasil era racista, ou se tinha um racista no Brasil, 90% da sociedade brasileira dizia, não, aqui tem racismo. E quando perguntava pra sociedade brasileira se você era racista, 100% dizia, não sou. Então onde é que quem tá produzindo racismo? Porque você é capaz de observar facilmente o racismo espalhado pela sociedade, mas você não é capaz de se assumir como racista. Então você e todo mundo, tá? Tô usando você aqui só como uma figura de linguagem. E aí o grande jogo é esse, né? Que é a grande complexidade da sociedade brasileira. Que é isso. Por quê? Porque a gente não acorda de manhã, né? Quando alguém se apaixona por alguém, um branco se apaixona por alguém, o casamento interracial no Brasil, ele é pequeno. Quando um branco se apaixona por alguém, ele não acorda de manhã e fala assim, não me apaixono por pretos. Óbvio que não é isso. Quando você, de classe média, se apaixona por alguém, é óbvio que você não acorda de manhã e fala assim, não me apaixono por pobres. Mas você não se apaixona por pobres. Você não se apaixona por pobres. Você não namora pobres, você não casa com pobres. Casamento interclasse no Brasil é baixíssimo. E quase nunca acontece. Por que isso? A gente gosta de se apaixonar por quê? O que determina? Pô, então... ele tava falando sobre brancos e negros, né? Olha, a quantidade de casamentos interracial no Brasil, de casamentos interraciais no Brasil é alta, não é baixa, não. Só que aí depois ele fala assim, não, mas a quantidade de casamentos entre classes, aí eu realmente não sei. Mas a gente pode olhar pro seguinte, quando você é de determinada classe, você tende a ter determinados empregos que são congruentes com aquela sua classe. Então você vai encontrar muito mais pessoas daquela sua classe. Então assim, é muito provável que você vai estudar, vai trabalhar, vai passar a vida inteira com pessoas que são mais ou menos ali do seu patamar social. Sei lá, é meio esperado que você vai acabar casando com uma pessoa daquele mesmo patamar social. Assim como uma pessoa pobre acaba casando com uma pessoa mais pobre, porque ela tem mais convivência com essas pessoas também. É uma questão de distribuição de classe e com quem você mais convive, assim. Sei lá. Eu não vejo nisso o exemplo de qualquer tipo de preconceito ou discriminação contra ninguém, na verdade. Ele falou mais uma outra coisa aqui que eu esqueci, mas bora prosseguir. É justamente esse teu pensamento. Que é a lógica do, eu só me apaixono pelo que meu coraçãozinho bate. Tem viés da cultura aí, determinando que você gosta de um determinado tipo de gente, que você contrata um determinado tipo de gente, que o cara que sempre voa pra você é branco, nunca é preto. Tem cultura dessa aí. Mas tu prefere voar em qual avião? Isso que eu queria entender. Eu prefiro chegar. Tu prefere chegar, mas não é melhor que a pessoa mais capacitada esteja conduzindo? Mas pretos não são capacitados, não mulheres é isso que eu tô não são falando, capacitadas. é completamente diferente disso que eu tô falando. Eu prefiro voar no avião que tá a pessoa mais capacitada. Se ela for negra, mulher, branca, pode ser até um anão, né? Pra mim é o melhor, esse é o mundo ideal. Eu não consigo entender como que esse pensamento, nesse caso, pode ser racista. Eu realmente não consigo compreender. Talvez me falte a cognição. Eu te peço desculpa que eu não fui capaz de explicar então. Porque é isso, assim, toda vez que você é neutro, não existe pensamento neutro. Em geral, quando a gente fala de tecnologia, a gente acha que a tecnologia é neutra. A gente acha que os algoritmos são neutros. A gente acha que as nossas escolhas são neutras. E elas não são. Elas não são de forma alguma. Porque a gente tem uma preferência pessoal que... Ela não é uma preferência pessoal. A gente está imerso num determinado contexto sociocultural que te conecta e te liga dentro de um determinado jogo, que faz com que vocês tomem escolhas que reproduzem desigualdades que estão dadas pela cultura. E aí, qual é o limite da diversidade? Então, quantas pessoas de diferentes culturas, plurais e minorias eu tenho que incluir?
Assim, tem um pressuposto aqui, né, na fala do Michel Alcoforado, que eu acho que é um pressuposto não dele especificamente, mas é um pressuposto da área dele. E eu acho que é um pressuposto certíssimo que está diluído não só nessa área, mas na população em geral ultimamente, em meios culturalmente mais aquecidos pelo menos, que é o pressuposto de que se você tem uma assimetria de distribuição de determinados grupos em determinado lugar, a única coisa que pode explicar isso é preconceito, discriminação, etc. Eu não concordo, assim, eu não concordo. Por um motivo simples, que tem a ver com o que eu já falei. Eu acho que mais de um motivo explica por que essas assimetrias existem. Um desses motivos pode ser sim o racismo e a discriminação, mas eu acho que não é o único e não necessariamente ele é o motivo mais forte. Alguns minutos atrás eu dei o exemplo da quantidade maior de homens em empregos do tipo engenharia de software. Cara, isso, assim, pode ser que as mulheres passem por algum tipo de preconceito nessa área? Porra, com certeza pode. Mas só que estatisticamente não é esse o motivo que faz com que tenha mais homens do que mulheres lá dentro, entende? Então, assim, eu acho que os antropólogos, eles pulam muito rápido para as conclusões. De novo, né? Falei isso na parte 1. Porque eu creio que eles estejam interessados em afirmar uma determinada agenda ideológica aqui. Então é muito difícil para eles argumentar de forma que isso não fique óbvio, assim. Uma parte dessa agenda é proteger determinados grupos. Então eles nunca vão aceitar uma teoria... Quer dizer, não uma teoria. Eles nunca vão aceitar dados que sugiram que, por exemplo, tem menos mulheres em postos de poder por algum outro motivo que não racismo, que não o sexismo. E na minha empresa... Não é estatístico. O teu problema é que você pensa sempre pela estatística. Não é estatístico. A gente precisa ter, assim, posso dizer na sociedade brasileira, tá? Se você tem uma empresa que não tenha 50% de mulheres dentro dela, você tem um problema. Porque tem 50% de mulheres, 52% de mulheres na sociedade brasileira. Você tem uma empresa, um bote só de homens, você tem um problema. Mas, por exemplo, se eu sou dono de uma mina de carvão, tu acha que as mulheres deveriam compor metade? Você acha que mulheres não podem trabalhar em minas de carvão? Quem disse isso? Tá escrito aonde? Eu não acho que elas não podem. Cara, é muito engraçado, porque esse diálogo deles dois agora é exatamente o que eu vejo diariamente nas redes sociais, diariamente quando eu dou aula, diariamente, cara, em tudo que é lugar em que esses debates aparecem. Que é assim, porra, o cara do Sem Groselha falou, né? Pô, mas não é... Em outras palavras, o que ele disse pô, mas não é esperado que tenha uma simetria de 50-50, de 50-50, né? 50% de mulheres e 50% de homens trabalhando numa mina de carvão, assim, porque claramente mulheres não procuram esse tipo de emprego. E aí, assim, ele tá fazendo uma afirmação que se refere a um dado descritivo da realidade. Aí o Michel Alcoforado fala assim, não, mas quem disse que mulher não pode trabalhar em mina de carvão? Caraca, em momento nenhum, nem o debate, nem a fala do Sem Groselha era sobre quem pode fazer o quê. Não eram falas prescritivas sobre como a sociedade deve funcionar ou as profissões devem se distribuir entre homens e mulheres. Era uma fala descritiva. De fato, você... Assim, de fato você não tem uma grande quantidade de mulheres trabalhando em mina de carvão, pô. De fato. Aí o cara chega e fala, não, mas quem disse que elas não podem? Caraca, mas em nenhum momento estão dizendo que elas não podem. Eu acho que elas não querem. Ué, você acha. E o fato de você achar não contrata elas. É justamente isso. Mas são vagas, por exemplo, amplamente E por que você acha que mulheres gostam de que trabalhos? Os que mais apetecerem. Cara, é muito curioso. Porque, assim, o que tá no subtexto da hipótese do Michel Alcoforado é que, de fato, tipo assim, tem um exército de mulheres aí querendo trabalhar em mina de carvão e só não tem mulher pra caralho trabalhando nas cavernas aí com picareta na mão porque elas sofrem preconceito e os caras não contratam elas. Cara, sério. Elas. Ué, então, elas podem gostar de empresa de carvão. Por exemplo, sei lá, mulheres são a maior parte das enfermeiras. Ah, e você acha que é por que elas são a maior parte das enfermeiras? E talvez elas queiram. Não, óbvio que não, porque tem um modelo de sociedade que incumbiu as mulheres do trabalho do cuidado desde o século XV. E é isso que faz com que mulheres... Então, aí tem um... Caraca. Aí tem outro problema aqui, que é o seguinte. Acertadamente, de novo, né, eles estão fazendo referência maior quantidade de mulheres na enfermagem, que é um dado de fato. Mundialmente, você tem mais mulheres na área de enfermagem do que homens na área de enfermagem. E aí Michel Alcoforado tá falando aqui, não, mas isso daí acontece porque
Você tem um modelo de sociedade em que as mulheres são treinadas para o cuidado e não para outras coisas. Então elas vão para profissões da área do cuidado. Ok, mas assim... Como é que eu posso dizer? Sem ser redundante. O que o Sem Groselha estava falando ontem diz respeito à escolha individual. Primeiro, o Michel Alcoforado estava negando essa escolha individual. Então ele estava dizendo o quê? Existe uma igual quantidade de homens e mulheres procurando empregos em minas de carvão. Só que as mulheres acabam sendo tratadas com preconceito e não são contratadas pelas minas de carvão. Então você tem mais homem do que mulher, porque só homem é contratado lá. Por uma questão de preconceito. Foi isso que eu entendi do que ele falou. Aí agora, na enfermagem, ele assumiu que, não, de fato, mais mulheres escolhem trabalhar como enfermeira do que homens escolhem trabalhar como enfermeiros. Mas é porque a gente tem um modelo de sociedade que leva as mulheres a preferirem esse tipo de profissão. Ou seja, vocês percebam aqui uma coisa que eu falo nos meus textos, acabo falando em vários vídeos, que assim, para esse modelo de reflexão, em nenhum momento existe uma comparação entre, será que cultura é um fator mais relevante para essa escolha? Ou será que tem alguma coisa de fato intrínseca no sentido não essencialista da coisa, mas intrínseca no sentido de uma característica típica do sexo feminino e do sexo masculino, fazendo com que homens e mulheres tendam, né, não deterministicamente, mas tendam estatisticamente a ir cada um para profissões diferentes. Ele nem tá levando isso em conta, entende? Esse que é o problema. O problema não é você considerar que a cultura possa estar tendo um papel maior naquele cenário. O problema é você não considerar... O problema é você não considerar que existem outras hipóteses, que não necessariamente são excludentes. São autoexcludentes. Você pode ter um tipo de sistema em que fatores ambientais, culturais, estão influenciando, assim como fatores biológicos, fatores que estão ligados aos mecanismos biológicos que compõem, tipicamente, pessoas de determinado sexo. Isso não é levado em consideração, eu acho incrível. Mulheres, desde pequeno, estejam obrigadas a cuidar de bonecas. É que isso que faz, por exemplo, que mulheres quando se casem, trabalhem 3 vezes mais do que os homens, porque precisam dar conta de, para além das atividades profissionais, dar conta também da vida da casa e cuidado com os filhos. Isso se chama trabalho. Se chama trabalho. É isso que faz, por exemplo, né? A gente na hora que vai escolher, o fulano que é homem escolhe ser médico e a fulana escolhe ser enfermeira. Por conta da economia do cuidado, é cultura. Agora um parêntese aqui. Eu vejo muita gente falando sobre isso e assim, eu fico bem confuso porque parece que a mesma palavra está sendo empregada para significar diferentes coisas. Por exemplo, tem gente que fala que dona de casa não trabalha. Quando a pessoa fala isso, obviamente, ou por exemplo, mãe não trabalha. Quando a pessoa fala isso, obviamente, ela está querendo dizer que aquela pessoa não tem um trabalho remunerado, né? Porque quem é que vai te pagar para cuidar da própria casa? Tipo assim, eu tô varrendo minha casa, quem é que vai me dar um dinheiro para eu varrer minha própria casa? Não tem muito sentido isso, né? É tipo assim, quem é que tá me pagando pra eu tomar banho, assim? Eu tô andando por aí todo cheirosinho, todo penteadinho, o cabelinho com gel, quem é que tá me pagando pra não fazer os outros sentirem meu fedor? Cara, assim, não faz sentido, é autocuidado, ninguém tem que te pagar pra limpar nem você mesmo, nem tua casa. Só que aí, nesse tipo de debate, os caras falam assim, não, mas cuidar da casa também é trabalho, então a dona de casa, ela não é uma à toa. Mas assim, ninguém tá dizendo que a dona de casa é uma à toa, ninguém tá dizendo que a mãe é uma à toa, ninguém tá dizendo que a dona de casa não faz nada, fica o dia inteiro enfiando bufa no cordão e, sei lá, e de preguiça no sofá. Ou que a mãe não faz nada, fica só deitada no sofá. Ninguém tá falando isso. É óbvio que do ponto de vista do esforço individual, né, do cansaço, claro que isso é trabalho. Claro que isso cansa. Ser mãe cansa, cuidar da própria casa cansa, obviamente. É um saco também, em vários momentos. Claro que é. Mas no sentido do trabalho remunerado, ser mãe é trabalho remunerado? Cuidar da própria casa é um trabalho remunerado? Ah, não, mas alguém tinha que me remunerar sim por eu cuidar do meu próprio filho. Cara, assim, eu acho muito estranho pensar isso. Eu vou confessar pra vocês que eu acho muito estranho. E assim, se você achou que com isso eu tô dizendo que... Ainda assim você acha que eu estou dizendo que mães... que cuidar de filho é moleza, cara, eu acho que seu médico deve ser consultado, assim, porque eu não tô falando nada disso.
Claramente eu não tô falando nada disso. Eu tô dizendo que a palavra trabalho, ela é usada de maneira dupla, em 2 sentidos diferentes, e as pessoas ficam posicionando mal as suas questões porque elas não estão dizendo o que elas estão entendendo por trabalho. É trabalho no sentido de remuneração por algo que você faz, ou é trabalho no sentido de algo que é cansativo e você tem que gastar energia. E eu acho que eles cometem... Eles não, né? Eu acho que o Michel Alcoforado comete essa imprecisão aqui. Pura. Uhum. Mas tu não acha que a sociedade capitalista, o que ela mais quer é ter lucro? E isso vai direcionar o mercado a contratar as pessoas que vão proporcionar mais lucro? Então, e existem diferenças, por exemplo, na eficiência, na performance. Então, por exemplo, uma coisa que reclamam muito... Pô, mas tu tá quase igual da Maris, hein? Menino veste azul, menina veste rosa, assim. Não, é que eu acho que as pessoas têm inclinações naturais, né? Sim. Eu entendo que existe uma dinâmica de cultura que vai direcionar muito isso, tipo, que vai ser... Mas eu acredito que exista uma inclinação natural. Por exemplo, o mercado da beleza e da moda feminino é muito mais remunerado do que o mercado da beleza e da moda masculino. E eu não vejo uma mulher... Quem, né? Você diz da modelinho que vai lá, né? Fazer a propaganda. É isso? Tipo, por exemplo, modelo mas o dono da empresa é homem, o diretor de marketing é homem, o vice-presidente é homem, o gerente é homem. Mas alguém tá impedindo a mulher de construir uma empresa? Isso que eu não entendi. É por causa da educação. Quer dizer que desde pequena ela é moldada a ser diferente. Claro. E é isso que não pode. Se a gente tem uma profissão que é dominada por mulheres, outras que são dominadas por homens, pode ser o carvão, pode ser a enfermagem. É óbvio que é a cultura que moldou esse negócio. E no caso da enfermeira, é claro. Mas a briga não começa justamente quando... as pessoas, tipo assim, eu vejo mulheres brigando, nossa, eu não tenho cargo de liderança, mas nenhuma mulher tá brigando, tipo, nossa, eu quero trabalhar numa petrolífera, eu quero trabalhar pescando num navio em alto mar. Olha, tem um montão de mulher brigando por essas coisas. Olha a Tamara Klink aí, fazendo viagem sozinha. Não conheço. É, a filha do Klink, pai. Se meteu num barco, do Amir Klink, Se meteu num barco, garota com 20 e poucos anos. Foi a primeira mulher. Foi a primeira mulher. Então, o ponto que eu tô dizendo é que você disse que não vê mulher querendo. Tem sim. Não, mas ela tá querendo passear de veleiro. Passear, meu filho. Não, a mulher tá querendo trabalhar. Ela é palestrante, escritora. Não. Não é passear de veleiro. Não. Ela tá querendo viajar de veleiro. Ela não tá querendo trabalhar num navio... Esse é o trabalho dela. Esse é o trabalho dela. Acho que o meu ponto não tá conseguindo se manifestar. Mas como que tu vê que é a solução? O que tu entende que seria uma solução pra esses problemas que a gente trouxe à tona? Aquele meme agora do Galvão Bueno, né? Ele falando, vai se criando um clima terrível. A sociedade discutindo isso. Essa conversa é boa pra sociedade. A sociedade discutindo isso. Porque toda vez que a gente faz uma... Por isso que a antropologia talvez seja a ciência mais importante do século. Porque ela gera perguntas sobre coisas que a gente comumente não tá acostumado a pensar. Quando a gente se vale do pensamento antropológico, a gente tá sempre questionando aquilo que parece natural pra gente. Não... Eu perdi o fio da meada aqui, mas ele comentou uma coisa que tem a ver com o que eu falei na primeira parte do React. Que parece o tempo todo que ele tá... tentando explicar como funciona a natureza humana, e ele odiaria de eu estar usando o termo natureza humana, mas parece o tempo todo que ele está querendo falar de como funciona a natureza humana, tendo, assim, já engatilhado no buraco da agulha, né? No buraco da agulha, o buraco da agulha é aquela onde você enfia a bala no revólver, né? Parece que ele já está engatilhado, ele já tem uma bala engatilhada quando ele fala sobre como funciona a natureza humana, que é a bala de... Temos que mudar a sociedade e transformar tudo, ter um projeto social e não sei o quê. Cara, então assim, claramente esse tipo de valor manifesto, ele compromete o seu olhar. Mais uma vez, né, falei isso no primeiro vídeo e vou falar agora. Isso não significa que eu esteja dizendo que todas as pessoas são neutras e etc, a ciência é neutra. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo existe uma diferença entre... Nenhum ser humano é neutro, certo? A gente tem uma série de vieses aí. Vários. Não vou entrar nisso agora porque vai ser um vídeo todo só sobre isso, mas a gente tem vieses. A gente não é imparcial. Só que existe uma diferença entre eu considerar que a gente naturalmente não é imparcial, mas que a gente pode utilizar artifícios argumentativos e honestidade para não cair propositalmente num viés, e existe o outro lado, que é você falar assim, a gente é enviesado mesmo, então, tipo, dane-se, eu vou inventar uma teoria pra fortalecer o meu próprio viés, que é a defesa política que eu acredito, de ser contra tudo que tá aí, ou, sei lá, qualquer tipo de coisa desse tipo. Eu acho que é um problema, assim, eu acho que é um problema.
Então, o fato de eu achar que isso é um problema não significa que eu esteja dizendo que é possível ser neutro. O que eu estou dizendo aqui, abandonar a presunção de neutralidade, não a presunção, abandonar as tentativas de ser o mais neutro possível, eu acho que é bizarro. É tipo eu falar assim, pô, as pessoas elas não são totalmente honestas. Então o que tem eu estar jogando xadrez com o cara e roubar um pouquinho, se ninguém é honesto mesmo? Cara, claro que não, você tem que ser o mais honesto possível, pô. Você não pode chegar lá e dar uma de maluco, fingir que sei lá, que o bispo não anda só na diagonal, ele pode andar na vertical agora. Ele pode andar reto agora. Não existe isso, entendeu? Você tá roubando. Não é natural mulheres virarem enfermeira, como é natural os homens se meterem em minas de carvão, como não é natural mais 50% das mulheres de classe média no Brasil abandonarem o trabalho, como não é natural as mulheres ganharem em média 30% a menos que os homens, para desempenhar as mesmas funções, com a mesma competência e com a mesma maravilha. Como não é natural os brancos assumirem os cargos de poder e os pretos não. Como não é natural, nada disso é natural. É a cultura. Mas, por exemplo, tu acredita que as aptidões físicas de um homem e de uma... Cara, e assim, ele coloca as questões, eu acho, de uma maneira muito desleixada. E eu acho que isso é proposital, porque eu já vi outras pessoas com as opiniões dele fazendo a mesma coisa. Eu acho que é proposital, porque fica mais fácil contra-argumentar, porque você fala o argumento de uma maneira tão ridícula que, cara, obviamente o seu argumento ridículo, obviamente não é defensável. Então assim, por exemplo, as mulheres ganham, acho que ele falou que ganham 30% menos, né, eu não lembro. As mulheres ganham 30% menos que os homens. Ok, mas assim... ninguém tá falando que é natural as mulheres ganharem menos que os homens. O que a gente pode falar assim, olha... E de fato eu vou falar baseado em pesquisa. Eu não sei o caso do Brasil, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Mas tem pesquisa dos Estados Unidos mostrando que... Quando as mulheres... Assim, primeiro... As mulheres ganham... Parece que as mulheres ganham em média mais do que os homens. Porque elas são mais qualificadas. Tem mais mulheres terminando o ensino superior e tem mais mulheres fazendo pós-graduação. Então as mulheres... Média salarial é maior do que o dos homens nos Estados Unidos. Não é muita coisa, mas eu acho que é um pouco maior. Perdi o fio da meada, mas... tá. Na mesma profissão você tem casos em que a mulher ganha menos do que o cara. Só que ela não ganha menos porque o cara pensa assim, não, você é mulher, eu vou te pagar menos, pô. Não é isso. É porque... Os homens geralmente fazem hora extra, trabalham 6 dias por semana. As mulheres, elas trabalham menos, tanto por dias de semana quanto horas por dia. E isso cai ainda mais quando a mulher engravida, quando ela tem filho também. Então, assim, a mulher não tá ganhando menos porque é natural. Não tem ninguém dizendo assim, não, é natural que você ganhe menos, você vai ganhar menos. Não é isso. Cara, é porque se você trabalha mais, você vai ganhar mais. É questão de matemática. Só que isso é usado, é um argumento muito usado, é um argumento que é usado retoricamente. E quando eu vejo as notícias falando sobre isso, elas nunca entram no mérito de que, os homens eles estão ganhando mais ali naquela área ou naquela empresa, mas é porque eles estão trabalhando mais também. Então a matéria ela tá pressupondo que a mulher ela tem que ganhar a mesma coisa que o cara, mesmo quando ela trabalha menos que o cara. E veja que isso não é questão de competência não, tá? As mulheres são muito competentes. A questão é, cara, é a hora trabalhada, assim. Se você ganhar mais, se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. De novo, esse não é um assunto assim que eu sou expert nesse assunto, eu não sou. Mas eu leio várias coisas sobre isso e, assim, as matérias que destrincham esse gap salarial, elas mostram isso. Se vocês tiverem alguma coisa pra me oferecer de contraponto, coloquem o link nos comentários, por favor. Uma mulher sejam iguais? Não. E tu não acha que isso, por exemplo, num caso específico dentro do que a gente conversou, direcionaria trabalhos diferentes? Não. Não, porque eu tô falando de um mundo marcado pela tecnologia. Mas... Desde os anos 80, uma antropóloga e pensadora americana chamada Donna Haraway, ela vai desenvolver uma lógica de que ela é uma feminista antropóloga, e ela vai desenvolver um conceito que é o conceito de ciborgue. Que ela falou, olha, todas essas diferenças ficam dizendo aí, fulaninho não pode isso por conta disso, eu tenho mais testosterona. Agora não faz mais diferença. Qualquer mulher pode ter a mesma testosterona que você temos. Aí ele compra. Mas ela pode ter, mas ela ainda não vai ter o mesmo desempenho físico que a gente tem, não. Ué, porque não, mas ela pode comprar uma máquina pra dar conta, assim. Essa ideia dessa superioridade masculina, corpórea masculina, é uma invenção. Mas quando ela vai... Isso é uma invenção? Então a gente não é fisicamente diferente. A gente, obviamente, é fisicamente diferente. Só que essas diferenças, socialmente, elas não precisam reproduzir. Mas então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de frete, né? Eu vou contratar carregadores de caixa. Eu vou priorizar homens ou mulheres? Eu conheço carregadores mulheres, né? Mas você vai... Mas qual tem mais eficiência física? Eu não sei. Ué, você sabe? Estatisticamente, homens são mais fortes. Qual estatística? A gente pode pesquisar que homens não são mais fortes fisicamente do que mulheres? Ué, então, mas mulheres eu só posso ter um tipo de carregador? Eu não posso ter nenhum tipo de outro tipo de carregador. Por que alguém que carrega, sei lá, pacote de papel precisa ser homem? Mas quando a gente parte pra trás... Cara, eu acho que é assim... Eu acho que aqui o debate tá se perdendo porque, assim, obviamente, existem profissões em que, assim, por uma questão de escolha
mais homens ou mais mulheres vão escolher aquela profissão, certo? Eu acho que, assim, ninguém que já não esteja por demais comprometido com algum tipo de pauta ideológica vai discordar disso. Eu acho que é fácil concordar com isso. Assim como o exemplo que o Sem Groselhas deu da mina de carvão. Cara, assim, tem que estar muito interessado em afirmar uma certa pauta pra você dizer que... Pra você não assumir que, porra, vai ter menos mulher interessada nessa vaga, cara. Claro que vai ter mais homem interessado. Assim como nesse exemplo que ele tá dando, pô. Tu tem um caminhão, um monte de gente, um monte de carregamento grande, etc, pra carregar. Você acha que não só o empregador ele vai privilegiar homem, como a vaga vai ser mais procurada por quem? Sério que essa vaga sério que essa vaga é procurada 50% por homens e mulheres? Cara, eu não consigo entender como alguém não consegue visualizar que não. Trabalhos mais físicos e manuais não é uma tendência. É porque você tá muito afim de confirmar o teu viés de confirmação, aí você fica desesperado. Acho que não é um viés de confirmação, eu acho que é ciência, uma análise básica. Que trabalhos que exigem fisicamente mais, trabalhos manuais. E aí o Sem Groselha fala assim, não, mas você não acha que homens têm uma capacidade física maior do que as mulheres? Sei lá, por questão de capacidade de pegar peso, coisas assim. Aí o Michel Alcoforado fala, eu não sei. Cara, assim, pra mim isso isso deixa muito claro que ele tá muito interessado. Ele falou que o Sem Groselha tá muito interessado em confirmar o viés de confirmação dele, né? Cara, mas eu acho que no mínimo eles dois estão muito interessados nisso. E o Sem Groselha eu acho que ele tá sendo só factualmente correto. É óbvio que homens têm mais força física e é óbvio que isso cria uma assimetria em relação às profissões, pô. Aos cargos ocupados. É óbvio. Que exigem levantar peso, bater coisa, vai ter uma tendência natural. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, a gente chegou num acordo finalmente. Vamos dar aos homens o trabalho de carregar caixa e vamos dar às mulheres a presidência das empresas, que é um trabalho ótimo, elas ficam sentadas no ar-condicionado e elas são mais preparadas para ficar sentadas no ar-condicionado, pelo teu ponto de vista. Então a gente pode fazer isso, mas é isso que acontece. Mas aqui não é isso que eu acredito. Eu acredito que tem que sentar na cadeira que merece a pessoa mais capacitada. Se a pessoa mais capacitada... Mas esse é um discursinho meritocrático que não faz mais sentido. Mas por quê? Porque quando você trata os diferentes como iguais, você reproduz a diferença. E essa diferença, quando a gente está defendendo isso, em geral a gente está numa posição melhor. Assim, eu não entendo o que ele está dizendo aqui nesse contexto. Eu sei o que isso quer dizer, mas nesse contexto específico eu não sei o que ele quer dizer quando ele fala assim, temos que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Bom, ok, eu acho que isso faz sentido em vários contextos. Mas nesse caso da batalha pela diretoria de uma empresa, o que ele quer dizer aqui exatamente? Ele quer dizer... Assim, eu achei muito estranho. Ele quer dizer que, de fato, as mulheres... O que não é o que o Sem Groselha tá dizendo, tá? Mas o que ele quer dizer aqui? Que as mulheres não têm capacidade de assumir a diretoria por questões meritocráticas, mas as questões meritocráticas são ultrapassadas e a gente deve levar em conta outro tipo de critério. Cara, parece que é isso que ele tá dizendo. E se for isso, eu acho... Assim, com certeza não é isso que ele tá dizendo, mas eu acho que foi uma péssima escolha de palavras aqui, do Michel Alcoforado. E eu confesso que eu acho muito estranho alguém que tá tão disposto a eliminar o mérito, assim, de qualquer sistema de contratação pra qualquer coisa. Como assim? Eliminar o mérito? Então quer dizer que você não vai contratar, por exemplo, o professor pra uma universidade com base na qualidade dele como professor ou pesquisador? Tu vai contratar com base em quê? Diferentes devem ser tratados como diferentes. Os diferentes devem ser tratados como diferentes. Quando eu, por exemplo, sou contra a política de cotas na entrada na universidade... Então, aí de novo, eu acho engraçado, porque ao mesmo tempo em que ele tá afirmando... vez após vez, que homens e mulheres são iguais, ele tá meio que tentando falar disso, né? Homens e mulheres são iguais, a ponto dele nem saber quem é mais forte fisicamente do que quem. Ao mesmo tempo ele tá dizendo que não, mas você tem que tratar o desigual como desigual e não como igual, porque senão você reproduz a desigualdade. Ok, então você tá dizendo que homens e mulheres são iguais ou diferentes? Eu tô dizendo que gente que teve bagagens completamente diferentes escolares vão disputar o mesmo concurso do mesmo modo. Se eu faço isso, eu reproduzo a diferença e não resolvo o dilema da sociedade. O grande dilema aqui, né, é que alguém que estudou, sei lá, na Avenue, que é a melhor escola do Brasil, e alguém que estudou na escola pública do fim do mundo, não pode ser tratado no vestibular do mesmo modo. Porque se eu continuo fazendo isso desse modo, eu reproduzo a diferença. Eu reproduzo agora. Dentro desse jogo, óbvio que aparecem críticos. Aí, de novo, Luísa Trajano, lembro, que no programa de treine dela, ela não precisou abrir nenhuma exceção. Ela achou que no começo ela ia ter que lidar com gente negra de outras partes do país que não ia ter o melhor inglês. Chegou gente com inglês muito melhor do que a classe média da Vila Madalena que se enfiou na Disney. Desde o primeiro dia chegou. Né? Chegou gente que tinha se formado nas melhores universidades do país. Mas por que quando ela abre simplesmente um programa de trainee para pessoas, não chegaram essas pessoas? É inconsciente do racismo. É tanta gente dizendo que não é racista, mas que faz com que o programa reproduza esse jogo. E ela conta isso nesse podcast. Que ela diz, olha, eu tinha uma...
consultoria famosa, dessas que fazem trainee, pra qualquer grande empresa, né? E ela disse que sentava com a diretora da consultoria e dizia, mas por que não chega preto? E aí a consultoria dizia, eles não conseguem, ficam no meio do caminho, é muito complicado, não consegue, fica no meio do caminho, não dá. E aí ela disse, como é que não dá? E ela lança o programa pra preto. E consegue. Mas aí eu acho que E aí ela consegue. tinha e um ela problema claramente ali, né? Assim, em existia todas as problema. empresas e em todos nós. É isso que eu queria que a gente saísse daqui com esse papo. Assim, esses vieses não estão no nosso vizinho. Esses vieses estão presentes dentro de mim e dentro de você. Todos nós. Uma pessoa branca, ela pode sofrer preconceito também, ou não? Racismo reverso não, né? Não vamos falar disso aqui, né? Mas, por exemplo, Você sofreu preconceito por ser branco? Não, né? Não. um judeu. Aí é antissemitismo. Mas, então, uma pessoa não pode ser, tipo, Não, priorizada. eu nunca vi um branco, alguém chegar numa... Eu nunca vi, você não vai entrar aqui não porque você é branco, eu nunca vi isso. Se tiver uma história, você me conta. De alguém que sofreu, não, você não viu porque não existe. Sim. Mas então, se tiver uma fala que seja preconceituosa em relação ao meu tom de pele, não vai ser considerado racismo. Tipo, por Nunca exemplo, teve, pelo contrário, querida, você tá garantido as melhores posições. Cara, então, eu aqui de novo, eu acho que é uma daquelas posições em que eu entendo o que o Michel Alcoforado tá falando, mas eu também entendo o que o Sem Groselha tá falando. Do ponto de vista do Michel Alcoforado, o que ele tá dizendo é assim: evidentemente existe, por uma questão histórica da sociedade brasileira, existe, de maneira esmagadora, mais preconceito contra negros do que contra brancos. Obviamente, existe. Eu acho que ninguém, em sã consciência, negaria isso. E o que o Sem Groselha tá falando é que, bom, não existe uma espécie de patente do termo preconceito que faz com que só negros sofram ele. Se um indivíduo negro tratar uma pessoa branca mal, ofender ela, discriminar ela, ou qualquer coisa desse tipo, pelo fato dela ser branca, obviamente isso vai poder ser chamado de preconceito também. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que o Sem Groselha tá certo. Mas o Michel Alcoforado, eu acho que ele também tá certo no sentido de que, cara, qual é a probabilidade disso acontecer? Porra, é muito baixa, realmente. Eu diria que é raríssimo um negro ser tratado com preconceito. Aí provavelmente, um branco ser tratado com preconceito. Aí provavelmente você vai pensar assim, mas eu conheço um cara que ele foi tratado com preconceito, não sei o que. Tá, mas assim, eu não tô dizendo que é inexistente, eu tô dizendo que é muito difícil de acontecer, é muito mais difícil de acontecer, obviamente. Então eu acho que eles dois estão falando de coisas diferentes. Porque o Michel Alcoforado, ele tá falando de uma perspectiva mais macro, eu acho. Mais histórica. Historicamente você não tem preconceito contra brancos no Brasil, entende? Então assim, nesse sentido realmente não tem preconceito contra branco. O Sem Groselha, eu acho que ele tá trazendo uma perspectiva individual, que é assim, cara, você... Assim, não existe nenhum tipo de veto na realidade que impeça uma pessoa negra ou uma pessoa de qualquer outro grupo de tratar um cara mal porque ele tem a pele branca. E, inclusive, já aconteceu uma coisa meio parecida comigo, assim, eu não estou falando que, meu Deus do céu, eu sou muito injustiçado. Cara, mas uma vez, pelo menos, eu lembro de, por exemplo, uma prima de uma namorada minha falou que... Ela falou isso pra mim. Ela falou que brancos têm a pele nojenta, porque é uma pele branca. Aí cara, assim, eu não soube se eu me sentia ofendido. Eu confesso que eu não me senti ofendido, mas eu fiquei muito assim, caraca, nossa, por que essa pessoa falou isso, né? Cara, assim, ela me fez uma ofensa meio gratuita, falou ali que eu era nojento, por causa da característica da minha pele, assim, mas isso significa que existe um racismo sistemático no Brasil contra brancos? Não significa. Então, nesse sentido, o Michel Alcoforado tá certo. Mas eu acho que o Sem Groselha tá certo também, no sentido de que, você pode ter casos individuais em que o inverso acontece assim, eu acho. Obviamente, assim, inclusive, da perspectiva da psicologia social, que é a área que eu estudo, o preconceito, ele é a atitude negativa que um indivíduo tem frente a outro indivíduo, por esse indivíduo fazer parte de um grupo do qual ele não gosta. Então, assim, não tem nada nessa definição que faça com que apenas negros sofram preconceito. Agora, claro, por exemplo, sociedade chinesa. Não, na sociedade japonesa. No Japão, os chineses sofrem preconceito. Entende? Então, você tem lá um tipo de preconceito sistemático que é diferente do tipo de preconceito sistemático do Brasil por causa das diferenças históricas entre os dois países, obviamente. Mas mesmo que Então você, alto, homem, não sei, talvez hétero, branco, do sul do país, com um diploma universitário, querida, você tá garantido tudo, você fica tranquilo. Então você fica tranquilo. Você pode entrar no Tinder hoje aqui que você vai encontrar alguém. É o tribunal de... É o concurso de desgraça, né? Agora, tipo, tem as categorias, assim...
o tribunal da... Esqueci como é que o pessoal chama, né? O tribunal da injustiça, alguma coisa assim. E ninguém vai dizer pra você, acho que eu não gostei muito de você, não. Então Você fica tranquilo. Eu devo aproveitar esses privilégios ou não? Não, você deve me ajudar a combater esses privilégios, pra que mais gente tenha a possibilidade de viver a vida fácil que você tem. Perfeito. Irmão, pra quem quiser encontrar, tem o teu livro aqui que chama De Tédio Ninguém Morre. Pistas para Entender os Nossos Tempos. Pra quem quiser encontrar esse livro, onde que encontra? Tá em todas as livrarias, na Amazon, em tudo quanto é lugar. São algumas das reflexões que eu venho fazendo nos últimos tempos. E quais são as tuas redes sociais? Que tipo de trabalho tu faz? Tem feito? Tu dá palestras, oferece curso? Eu sou palestrante, tenho curso, sou consultor de grandes empresas e ajudo as grandes organizações a se conectarem com a cultura. E também sou colunista da Rádio CBN, onde às terças e quintas entro lá. Tenho um podcast, escrevo livro, tem um bocado de coisa. Como é que o pessoal faz pra te encontrar? Qual que é o teu Instagram? @Michel Alcoforado. Perfeito. Irmão, obrigado por ter vindo aqui participar desse episódio e tá disposto a explicar ideias de um ponto de vista... Bom, ok, acho que deu, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí esse react. Para mais dicas, críticas, elogios e feedbacks, escrevam aí nos comentários. Valeu, pessoal. Fechando a garagem aqui agora.